A noite era quente, o ar denso de expectativa. Dentro do Teatro Ford, risos ecoavam enquanto o presidente Abraham Lincoln, acompanhado de sua esposa, ocupavam seus assentos no camarote presidencial. No palco, a peça Our American Cousin entretinha a plateia, mas nas sombras, uma trama sinistra se desenrolava. Um único tiro soou, perfurando o ar e mudando para sempre o curso da história americana. Abraham Lincoln, o homem que guiou a nação em suas horas mais sombrias, jazia moribundo, vítima da bala de um assassino. A nação, ainda celebrando o fim da Guerra Civil, mergulhou em luto. A vida de Abraham Lincoln foi um testemunho do ideal americano de autossuficiência. Nascido em uma cabana de madeira em Hodgenville, Kentucky, em 12 de fevereiro de 1809, a infância de Lincoln foi marcada pela pobreza e dificuldades. Sua educação formal foi limitada, mas sua sede por conhecimento era insaciável. Ele devorava livros, aprendendo direito sozinho e aprimorando suas habilidades como escritor e orador. A jornada de Lincoln o levou da fronteira do Kentucky para a agitada cidade de Springfield, Illinois. Sua honestidade, integridade e inteligência aguçada lhe renderam o respeito de seus pares. Em 1860, ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, uma vitória que impulsionaria a nação para os anos tumultuosos da Guerra Civil. Os Estados Unidos, em 1865, eram uma nação profundamente dividida. A Guerra Civil, um conflito brutal que durou 4 longos anos, havia deixado cicatrizes profundas. Nesse clima de incerteza e agitação, John Wilkes Booth, um renomado ator e simpatizante confederado, planejou sua vingança. Movido por uma mistura tóxica de raiva, ressentimento e idealismo equivocado, Booth decidiu vingar a Confederação, eliminando seus inimigos percebidos. Seu alvo, o presidente Abraham Lincoln, o símbolo da vitória do Norte e o arquiteto de um futuro que incluía um lugar para os escravos libertos. John Wilkes Booth era um estudo em contradições. Nascido em uma família de renomados atores shakespearianos, ele possuía uma presença de palco magnética e um talento que cativava o público. Bonito e carismático, ele era um queridinho do mundo do teatro. No entanto, por trás da fachada de charme e sofisticação, escondia-se um fanatismo perigoso. Ele participou de complôs clandestinos para contrabandear suprimentos médicos através do rio Potomac, e até mesmo elaborou um plano para sequestrar o presidente Lincoln. À medida que a guerra se arrastava, o ódio de Booth por Lincoln e pela União se intensificava. Enfurecido e abatido, ele decidiu desferir um golpe contra a União que ele tanto desprezava. Na noite de 14 de abril de 1865, o presidente Lincoln assistiu a uma apresentação de Our American Cousin no Teatro Ford, em Washington, D.C. O presidente, acompanhado de sua esposa, Mary Todd Lincoln, e 2 convidados, ocupava um camarote privado com vista para o palco. Sem o conhecimento da multidão insuspeita, John Wilkes Booth, movido por ódio e vingança, espreitava nas sombras. Tendo planejado cuidadosamente sua entrada e fuga, Booth caminhou sorrateiramente até o camarote presidencial. Ele ergueu sua pistola Derringer, mirou na nuca de Lincoln e disparou um único tiro fatal. O caos eclodiu no teatro quando o som do tiro ecoou pelo ar. Booth, brandindo um punhal, saltou do camarote para o palco, gritando "Sic semper tyrannis!", latim para "Assim sempre aos tiranos". A notícia do tiroteio de Lincoln se espalhou como um rastilho de pólvora pelas ruas de Washington, mergulhando a nação em um estado de choque e descrença. O presidente, que acabara de guiar a nação através de sua maior crise, estava morrendo na Casa Petersen, uma pensão do outro lado da rua do Teatro Ford. Uma equipe de médicos trabalhou febrilmente durante toda a noite,
Mas o ferimento de Lincoln provou ser fatal. Às 7h22 da manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln deu seu último suspiro. O secretário da Guerra, Edwin Stanton, velando ao lado da cama do presidente, proferiu as palavras agora icônicas: "Agora ele pertence aos tempos." A morte de Lincoln lançou um véu sobre a nação, extinguindo a alegria da vitória e substituindo-a por uma profunda tristeza. O trem fúnebre, carregando os restos mortais de Lincoln de volta ao seu local de descanso final em Springfield, Illinois, fez uma jornada sombria por toda a nação. O assassinato de Abraham Lincoln não foi obra de um atirador solitário. John Wilkes Booth fazia parte de uma conspiração maior que visava decapitar o governo da União. Booth havia recrutado um grupo de indivíduos com ideias semelhantes, incluindo George Atzerodt, Lewis Powell e David Herold. Seu plano era audacioso e assustador. Enquanto Booth assassinava Lincoln no Teatro Ford, Atzerodt assassinaria o vice-presidente Andrew Johnson e Powell mataria o secretário de Estado William Seward. Os conspiradores acreditavam que, eliminando os 3 principais líderes do governo da União, eles poderiam lançar o país no caos e dar nova vida à agonizante confederação. Seu plano, no entanto, estava repleto de falhas e fadado ao fracasso. Atzerodt perdeu a coragem e não conseguiu cumprir sua missão de matar o vice-presidente Johnson. Powell, embora tenha conseguido ferir gravemente o secretário Seward, foi preso antes que pudesse completar sua missão. O assassinato de Abraham Lincoln enviou ondas de choque por toda a nação, desencadeando uma caçada nacional por John Wilkes Booth e seus co-conspiradores. O governo, determinado a levar os assassinos à justiça, ofereceu uma recompensa vultosa por sua captura. A caçada terminou com a morte de Booth e a prisão de seus cúmplices. O julgamento dos conspiradores foi um grande evento, cativando a atenção da nação. Os 8 indivíduos acusados de conspirar no complô de assassinato foram julgados por um tribunal militar. 4 dos conspiradores, Mary Surratt, Lewis Powell, David Herold e George Atzerodt, foram condenados à morte por enforcamento. As execuções foram realizadas em 7 de julho de 1865, no Arsenal de Washington.